Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um IBITcast. Meu nome é Guilherme Cura e, meus amigos, sempre ao lado dele, Matheus Teixeira. Fala, meu querido host. Eu mudei hoje, né? Tá bom? Mais um IBITcast pra galera. E hoje, recebendo convidados de extrema importância no cenário político estadual e nacional, Thiago Mitrô e Guilherme da Cunha. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente em Valadares, agora pela primeira vez aqui no IBITcast. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente tem gostado de fazer podcast, né? É bom demais, obrado. Prazer estar aqui com vocês. Falei errado, não é Mitrô mesmo que fala. Mitrô, até eu surpreendi aí. Pronúncia, francesa, Muita gente confunde, Thiago da Cunha e Guilherme Mitrô. Não, Mitrô eu já ouvi uns 42 versões sobre Mitraldi. Mitraldi tem muito. Metrô, Mitral, tudo quanto é coisa. Mas com o tempo o pessoal foi acostumando. Legal. A gente ficou muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado pela presença. Vai ser muito produtivo aqui hoje. Com certeza. Antes da gente ir pro papo, vamos pro Paga Nós? Vamos para os patrocinadores, falando dela, da Sinergia. Se você está cansado de contas altas, aumentos repentinos e susto na hora de pagar a conta de luz, coloca o Sol para trabalhar para você. Tem um QR Code aí ao lado, então você pode escanear o QR Code. Você vai falar diretamente com a Sinergia, que vai dar toda a atenção para você fazer um orçamento para você colocar o Sol para trabalhar com você, para você. E 2022 é o ano, então corre, certo? Temos também a nossa House Malt. Se você ainda não experimentou a melhor cerveja artesanal do Brasil, que é produzida em Valadares, temos pelo menos 3 formas de você experimentar. Beer Box, cerveja em casa, todos os meses, experiência única. O bar da House Malt também, experiência incrível, comidas boas, drinks e tudo mais. E também o delivery de chopp, que você vai turbinar sua festa de casamento, de aniversário, ou a resenha do final de semana, meu amigo. 10 amigos já é suficiente pra você botar uma chopeira lá, e aí é outro churrasco. É outro churrasco. E hoje temos também a Fortune. Não, antes de você falar da Fortune, vamos presentear. Eu ia dar vamos fazer diferente agora, né? Eu tava até pensando se eu podia interromper levemente a sequência das propagandas para dizer que ontem a gente experimentou a cerveja da House Malt e é boa pra caramba. Obrigado. Foi essa branquinha aqui que a gente experimentou. A Lager. Boa pra caramba. Que inclusive recomendo, viu? Pra todo mundo, recomendo. Aí, ó. Que inclusive tem Bituruna estampado aí, então até uma lembrança da cidade. Muito obrigado. E aí você também pode presentear a pessoa querida com o kit da House Malt. Aí mais tem um duas jeito de ter cervejas, House Malt, mais né? uma Presente. forma. Participa. E agora temos a Fortune. Se você não conhece a Fortune e acha que só tem lá terno, roupas formais, tudo mais, você está enganado. Lá, além dessa gama formal e social que você pode encontrar lá na Fortune da Marechal, em frente à prefeitura ou no shopping, você também encontra roupa casual. Inclusive a que estamos usando agora. Você tá bonito, hein, bicho? Está, o meu rosto preferido aqui está todo trajado de Fortune, certo? E também temos um presente. Você também tá todo trajado de Fortune. Também estou. Também tem presente da Fortune. Pô, você é brilhante demais, velho. Que isso. Voltar aqui toda semana. Identificar aqui. Acho que esse O GG é o dele. Esse Ô, gente, é só olhar o tamanho, velho. Não, mas não tem tamanho, né? Eu espero que vocês gostem, eu acho que vocês vão usar bastante. Se vocês quiserem abrir. É isso que eu tô tentando aqui, Pode preservando. Pode abrir, rasga aí, rasga. Pacote. Olha, curti demais, gente. Eu amo isso. Obrigado, forte. Eu amo Bom, isso. realmente uso todos os dias. Aí, tá vendo? Infelizmente todos os dias tem que estar de terno, então pelo menos agora estou bem acompanhado. Acertamos nossas gravatas. Pagar nós realizado. A gente fez uma breve pesquisa no Instagram também pra ver se a gente acertava as cores. Paga nós realizado, vamos pro que interessa, vamos pro papo. A gente gosta sempre de começar o papo assim, entendendo de onde que veio os nossos convidados, né? Como que foi a história inicial até eles chegarem na posição de destaque que fez eles se projetarem, né? Então, quem quiser começar, não sei. Principalmente porque a gente fala pro leste mineiro, né? Então acho que talvez do pessoal público, se apresentar pro pessoal aqui da região. Né? Pô, vou puxar aqui, até porque a gente está num período relativamente eleitoral, né? 100 dias das eleições. E eu acho que o que me fez entrar para a política é o que muita gente hoje talvez sinta e não saiba muito bem o que fazer. É o sentimento de que estava tudo indo muito mal e alguém tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha um projeto social com mais 2 colegas advogados de assessoria jurídica gratuita para a população carente em BH
e via sempre os mesmos problemas se repetindo, uma coisa que, pô, disco arranhado ali nos problemas do Brasil. E a sensação que dava era que eles iam continuar se repetindo por mais 5, 10, 20 anos se a gente não mudasse a nossa representação política, porque tudo vinha da burocracia, da dificuldade das leis, né, e da falta de prioridade dos governantes em investir naquilo que atende de fato a população, que é saúde, segurança e educação. A gente vê, pô, tanto desperdício com um programa que não impacta a vida do cidadão, né? E essa indignação do alguém tem que fazer alguma coisa virou a chavinha para o caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, chega quando, na minha atuação profissional como advogado, eu vi o Estado vir com uma canetada em cima do empreendedor, inovador, startup, com um negócio criativo que fornecia serviço pela metade do preço para o cidadão, era a Buser, né, inclusive. E veio a ordem do DR de que a viagem dela tinha que parar, que ela não podia rodar. Eu falei, pô, mas a documentação está toda em dia, está tudo certinho. Aí eu falei assim, não, mas tem que parar porque veio ordem de cima. E aí aquela sensação de que as regras são ruins, a representação é ruim, alguém tem que fazer alguma coisa, veio o tapa na cara de que quem tem a caneta joga contra aqueles que ainda conseguem, de alguma maneira, se destacar. E aí a revolta foi tão grande, eu falei, cara, se a gente não der a cara a tapa e começar dentro de casa, vai ser sempre assim. Os poderosos vão sempre dominar e a gente vai sempre ficar refém de quem agrada o político ao invés de agradar o consumidor e agradar o público. Aí me lancei candidato, tive a honra de ser eleito e ter a oportunidade de tentar fazer a diferença. E eu acho que é uma trajetória que muita gente pode se identificar e também, quem sabe, se engajar mais na política, especialmente agora que a gente está em ano eleitoral. Essa situação do DR aconteceu pré-2018? 2017. 2017, cara, não lembrava disso não. Eu também não lembrava, eu acho que... Eu sabia da treta que teve recente, né? Que aí foi, acho que teve até projeto de lei envolvido. Foi. Mas antes de chegar aí, já tinha algo lá antes de chegar no projeto, de via público, já existia um movimento para poder barrar o bus. Então, em 2017 teve a ideia, foi a primeira viagem. Pô, não dá nem para dizer que era uma empresa de garagem, porque nem garagem os caras tinham, né? Eram 2 empreendedores com uma ideia criativa, muita coragem, fundo de quintal mesmo, os caras. E essa ideia criativa hoje cresceu, a gente vê o que a startup virou, né? Mas em 2017, na primeira viagem, já veio essa ordem de fiscalização, a gente tem que barrar, vocês não podem rodar. Eu trabalhei com eles até agosto de 2018, quando decidi sair candidato, aí a gente encerrou o contrato, fui eleito e falei assim, cara, aquela ideia era boa demais e pode melhorar a vida de muita gente. Sem dúvida. Vai ser bom para o passageiro, que vai poder viajar mais barato, vai ser bom para o pequeno fretador, que vai ter oportunidade de negócio, vai ser bom para muita gente. Então passei a defender a ideia e não mais a empresa, né? Antes eu defendia só a empresa. Aí, não, a ideia para a gente abrir esse mercado, para ter concorrente para caramba, para ter muita gente podendo trabalhar. Foram 2 anos de muita conversa com o governo do estado, até conseguir mudar a regra do setor, conseguimos mudar, quebramos o monopólio das grandes empresas de ônibus, liberou a Buser em Minas Gerais, a Assembleia entrou com um projeto de lei para poder barrar a coisa e virou briga judicial. Aí hoje está na justiça, Buser está rodando com liminar, mas a gente precisa voltar a trazer a liberdade para que não seja só ela rodando, mas um monte de concorrente. Ela tem que ter concorrente também, não pode ser monopolizando, tem que ter concorrente para ela também, para ficar cada vez mais barato para a população. E ter atuado nisso, talvez, dos maiores orgulhos que eu tenho do trabalho nesses quase 4 anos de Assembleia. Bacana, muito bacana. Bom, contando um pouquinho aqui da minha trajetória, eu sou de BH, né? Estudei lá até o fim do ensino médio, aí na época me envolvi com o Grêmio Estudantil e tudo, fui presidente do Grêmio, depois fui fazer faculdade em Curitiba, administração na Federal do Paraná. Lá me envolvi bastante com empresa júnior, né, aquelas organizações estudantis que prestam serviço para a sociedade a preço mais baixo custo. E cheguei à presidência da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que foi quando me deu uma sensação de trabalhar por coisas que importavam para o Brasil, né? Acho que o período que eu passei na faculdade no movimento Empresa Júnior me deu um pouco desse sentimento de propósito, de retribuir para a sociedade as oportunidades que eu tinha. E na época nem passava por minha cabeça ir para a política, governo, setor público, nada disso, por conta daquela imagem que a gente tem, né, de que o setor público é um lugar lento, burocrático, a política é um lugar sujo. Então eu fui para o terceiro setor, trabalhar numa organização chamada Fundação Estudar,
que trabalha também com o público universitário, recém-formados, ajudando esses jovens no processo de tomar decisão de carreira. Fiquei 7 anos na Fundação Estudar, os últimos 3 como diretor executivo, tocando a organização, ajudando aí na expansão dela pelo Brasil. Até que chegou um momento ali, 2017 para 2018, o Brasil estava vivendo aquele momento de expectativa em relação às eleições de 2018, né? Desde 2013, quando a população foi às ruas, começou a se manifestar, existe esse sentimento na população de, ao invés da letargia que sempre houve frente à política, de querer fazer algo a respeito. Em 2013, pessoas foram às ruas, em 2014, votaram nos mesmos de sempre, porque não tinha muita alternativa. Em 2018, muita gente começou a se organizar para que não acontecesse em 2018 o que aconteceu em 2014, de você estar indignado com os atuais políticos, mas chega na urna, são os mesmos de sempre. E esse movimento de várias pessoas ao meu redor quererem se engajar na política de alguma forma acabou me instigando também a querer fazer algo. E eu brinco que num processo de pouca lucidez, aí eu resolvi ser candidato, né? Como é que eu posso ajudar o país? Vou ser candidato a deputado federal. Passa, né? Foi logo o deputado Aqui, federal, né? chegou chutando a porta, né? Aí vai contar pra família, né? Aí a mãe, como assim, Thiago? Você vai virar corrupto? Não, eu vou lá pra tirar esse cara de lá, pô. Me conhece. Então, é um processo difícil, as pessoas realmente têm essa aversão à política e, num primeiro momento, não entende que a única forma da gente mudar a política é colocando gente que não vai fazer as coisas que os caras fazem. Então, acabei tomando essa decisão bem pouco óbvia, né, para muita gente. Eu não tinha nenhum envolvimento com política, né? O máximo que eu tinha feito em relação à política era ter votado antes. Então, não conhecia nenhum político, não tinha nenhum amigo na política, não conhecia ninguém do Novo, né, direito, assim. Eu fui parar como candidato porque o Novo tem um processo seletivo que abre no site toda eleição. Eu entrei no site, me inscrevi e aí... Essa era a minha pergunta agora. Eu acho muito interessante, assim, se você não tinha isso dentro do seu ciclo e aí teve essa decisão e foi lá, se inscreveu e aí candidato, deputado federal. Exato. É uma exceção, né? Acho que é um pouco assim... Sabe aquela história do não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Foi lá e fez? Se eu tivesse conversado com as pessoas da política e tudo, perguntado, e aí, o que precisa para ser deputado federal e tudo, acho que eu não tinha me candidatado, porque todo mundo ia falar, não, isso aí é impossível, não tem a menor chance. Quem te conhece, aquela história, quem que você é, de onde você veio, quem que é seu pai, né? Aí, Você é filho de quem? Você é filho de quem? Não, até porque você já estava morando há muitos anos fora de Minas Gerais ainda, né? Eu fui fazer faculdade em Curitiba, depois fui trabalhar em São Paulo. E aí, eu, obviamente, sou de BH, não ia me candidatar para outro estado, então eu voltei para BH 10 meses antes da eleição. Não, na reta final. Então foi assim, mas muito, acho que o que me levou a querer me candidatar era muito do que levou a população também a buscar candidatos diferentes. Então acho que isso juntou as duas coisas, né? Assim, eu aparecendo como um perfil, assim como da Cunha, outros tantos, um perfil diferente e a vontade da população de não confiar mais naqueles que tinham decepcionado ela, né? E acabou dando certo e estou lá agora 3 anos e meio lá na Câmara, né, como deputado federal, atualmente como líder do Novo lá na Câmara também. Bacana. Eu acho que é bacana, assim, vocês dois foram eleitos em 2018, né? Sim. E os dois foi primeira vez se candidatando? Primeira eleição. Antes disso, só comissão de formatura. Que eu ganhei também. Então você nunca perdeu uma eleição. 100% de aproveitamento. Beleza. Bom. Aí é muito bom. Eu tenho 100% de aproveitamento em perder eleições. Eu perdi todas que eu tentei. Tudo que você pensar aí, eu já tentei, eu já perdi. Eu fui eleito também presidente da minha comissão de formatura, só arrumei problema na minha vida. Mas eu acho muito interessante o Novo, né? O movimento, como ele surgiu. Um período de mudança, né? Um período de mudança. Eu acho que essa linha que a gente traça de 2013 até 2018 faz muito sentido quando você vai ver a narrativa por completo, né, da política do cenário nacional. E vocês têm muita cara de fundador do Novo. Se vocês não tivessem falado, se vocês chegassem sentados, não, a gente fundou o Novo em Minas Gerais, eu ia acreditar e eu ia fazer justamente essa pergunta. Como é que foi o início do envolvimento de vocês no Novo? Eu acho que o Novo começa há poucos anos antes de 2018. Vou fazer essa pergunta para o Guilherme. O Novo surge como coleta de assinatura e o movimento ainda
preparatório a virar um partido muitos anos antes. Mas o registro 2010 dele pra 2011. no TSE é em 2015. Mas Então- ele se propaga para a população, vamos dizer assim. Não, ele virou um partido em 2015. Antes disso, ele era uma ideia, um embrião de partido que as pessoas estavam tentando formalizar, vencer a burocracia, né? O processo de fundação de um partido no Brasil é bem complicado. Você tem que coletar mais de 1 milhão de assinaturas, com um número mínimo dessas assinaturas em 9 estados diferentes. Essas assinaturas são físicas, né? Então você manda para um cartório, o cartório tem que validar aquelas assinaturas todas, aí você manda 1.000, valida 700, né? Coisa assim. Então foi um processo que levou 5 anos. E que é muito difícil, né? Tanto que o próprio Bolsonaro, com toda a máquina dele, não conseguiu fazer isso naquele Aliança pelo Brasil, né? 38. Então o Novo fez esse processo de 2011 até 2015. 2015 conseguiu fazer o registro. Depois até teve outros partidos, mas na sessão que validou a formação do Novo, foi a mesma sessão que validou a formação da Rede também, que era o partido da Marina Silva, né? E aí, em 2015, validou, e aí a gente se qualificou para poder disputar as eleições municipais de 2016 e disputou em 2016 em 5 capitais: BH, Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Conseguimos eleger vereadores em 4 delas, só Curitiba que não deu. Aqui em BH a gente elegeu o Matheus Simões. Aí tivemos também Rio, São Paulo, Porto Alegre. Porto Alegre, inclusive, era um amigo meu. O Felipe Camozato, que foi amigo meu da época de empresa júnior, é um dos caras que me inspirou aí a entrar. Também a Janaína de São Paulo, também eu conhecia na época que eu morava lá, a gente fazia um projeto social juntos. E aí foi um pouco dessa sensação assim, de gente normal começando a entrar na política para mim também, né? A decisão de eu entrar, por mais que assim eu não tinha histórico nenhum na política, também teve um pouco disso de ver gente, não era gente que eu saía tomar chopp toda semana, mas que eu sabia quem era gente normal, né? Do cotidiano, né? Do cotidiano e tal, que nem eu, o Camozato, fez de empresa júnior, fez administração na faculdade e tudo, de repente virou vereador, né? Isso me deu a sensação de que, olha, a política também é um ambiente para gente como a gente. E, aliás, deveria ser cada vez mais um ambiente de gente como a gente, porque senão aquela turma que usufrui da política vai ficar lá para sempre, né? Então, enfim, aí o Novo, essa foi a história. Em 2016, a primeira eleição municipal nessas 5 capitais, elegeu os 4 primeiros vereadores, e depois, em 2018, a primeira vez que disputou as eleições gerais. Lá, agora não lembro se foram 16 estados, 17 estados, Nem ideia. coisa assim. Mas elegeu 8 deputados federais, se eu não me engano, 11 estaduais e o nosso governador. Não, inicialmente aqui em 12 estaduais. 12 estaduais e o nosso governador aqui em Minas Gerais, né? O meu envolvimento com o partido começou em 2016, né? Eu filiei assim que saiu o registro. Antes disso, eu acompanhei de longe, coleta de assinaturas, essa movimentação toda, mas saiu o registro, filiei. E em 2016 eu fui como voluntário nas eleições, como advogado, né? Eu ajudei na parte jurídica das eleições em Belo Horizonte, para vereador em Belo Horizonte. Ali que foi o primeiro envolvimento com o partido, mas longe da gente poder dizer que é fundador ou coisa parecida com isso. A gente é um entusiasta da ideia e temos um baita orgulho, viu, do partido e das ideias e da trajetória até aqui. Tanto que a gente veste a camisa com muito gosto. Bacana. Agora tem a seguinte pergunta. Beleza, até então a gente está falando da perspectiva de fora, né? Como é que vocês viram tudo antes, a vontade de fazer a mudança, a vontade de entrar para esse cenário político, fazer a mudança que a gente acredita, mas a gente consegue perceber também que é muito difícil depois você estar de dentro. Aí depois que vocês foram eleitos, como é que foi o baque de chegar, ver que a coisa talvez não é daquele jeito que você queria que fosse, ver talvez as dificuldades que tem, fazer política, né? Tentar fazer todo aquele trabalho. Como é que foi pós-eleição e esses 3 anos até a gente chegar aqui hoje? Olha, contar, as experiências nossas são bem diferentes, porque aqui na Assembleia o da Cunha é base do governo, né? E lá na Câmara a gente não é. Então, hoje nós somos 8 deputados de 513 e a gente chegou com o perfil de querer implementar novas práticas na política. Então a gente não chegou ali se aliando aos aos maiores partidos. A gente buscou meio marcar um território nosso que exige
abrir mão de sentar na mesa para as grandes decisões da Câmara, né? A gente não apoiou nem o presidente da Câmara anterior, nem o atual na eleição, a gente lançou candidatos próprios, até para propor as nossas ideias ali dentro, e isso acaba fazendo com que as grandes decisões, né, qual vai ser a pauta da semana no plenário da Câmara, vamos conseguir presidência de comissão, vamos conseguir posição na mesa diretora e tudo, a gente acaba ainda não participando disso, sendo 8 de 513. Tem o ônus e bônus disso. Como, infelizmente, é uma gestão hoje, né, uma legislatura na Câmara que tem feito bastante coisa que o brasileiro não deveria se orgulhar, eu prefiro não fazer parte dessas coisas mesmo, né? Orçamento secreto, essas emendas absurdas, né? Fundão eleitoral de 5 bi, esse tipo de coisa a gente não participa, pelo contrário, a gente busca combater. E é um governo que também não tem prioridade, né? É um governo que está cada hora aí tentando tirar alguma carta da manga para tentar ganhar popularidade para as eleições e tudo, e que a gente também não participa disso. Então, por um lado, dá aquela sensação de, putz, eu vou ter que ser aqui reativo ao que os outros, a agenda dos outros, né? E sendo reativo, normalmente a agenda dos outros é uma agenda que a gente discorda, então a gente tem que combater, votar contra e tentar ali, com o máximo de força possível, que ainda é pequena, evitar esses males aí que a política tem trazido, que é bastante desgastante. Mas, por outro lado, dado que a gente já não está participando dessas questões, te dá uma certa liberdade de você construir sua própria agenda também, né? Então, desde o início, eu fiquei responsável dentro da bancada por 3 grandes temas, que é de liberdades individuais, educação e gestão pública. E nesses temas, que são temas que gestão pública quase ninguém debate, só o pessoal mais sindicalista, corporativista, que fica só com discurso de aumento de salário, e educação também é dominado pela esquerda, pelas pautas corporativistas, ninguém olha a educação do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista de aluno no centro. Então a gente vai buscando abrir um caminho e eu consegui, né, ainda que não tenha aprovado, longe disso, tudo que eu quisesse, a gente conseguiu pautar o debate de reforma administrativa, de gestão pública, de mudanças significativas na estrutura do ensino superior, algumas conquistas na área de liberdades individuais, para fazer esses temas avançarem também, né? Então, acho que é um pouco dessa sensação assim de os grandes temas nós ainda não temos tamanho para conseguir nos impor, de acordo com o que a gente gostaria, mas se encontra muito espaço ali para temas que outros não têm interesse, porque não vai ter dividendos eleitorais, porque é tema polêmico e tal, mas para a gente encontrando caminho de ir construindo ali propostas e melhorias nessas áreas que estão voando um pouco abaixo do radar ali. E acho que isso está nos cacifando como partido, como ideologia também. A gente tem tido bastante respaldo da população, né? Você não encontra gente falando, você falou na campanha que ia fazer A e está fazendo Z. Não, nós estamos fazendo exatamente o que a gente falou que ia fazer em campanha, defendeu. E tenho certeza que nessas eleições agora isso vai ser reconhecido pela população e vamos conseguir sair de 8 para 15, 20, né, deputados e tudo, e aos poucos ir ganhando musculatura para poder daí impor mais a nossa agenda lá na Câmara. Você falou que a situação do Da Cunha, por ser base do governo, é diferente, mas eu sei que também o Da Cunha enfrenta grandes desafios, porque igual, por exemplo, uma pauta recente que foi bastante divulgada foi a questão dos aumentos do salário dos servidores, eu acho. Extras para 3 categorias específicas. Que a Assembleia foi, na sua maioria, a favor do aumento, né? E o governo era contra, e eu imagino que você teve que enfrentar também esse desafio. Então, na Assembleia você também tem esse trabalho de oposição dentro da própria Assembleia, né? Agora, costumo dizer que essa trajetória de ser governo, né, de ter sido eleito junto com o Zema, tem mais altos e baixos que um eletrocardiograma, cara. Que a gente entrou, assim, a gente fez campanha agressiva pra caramba, né? Uma campanha que a gente bateu desembolado ali na política tradicional e buscando ter espaço e captar um sentimento da população. E isso gerou um ressentimento muito grande. Então, assim que a gente entrou, nossa vida era apanhar. Era todo dia um discurso com alfinetada, uma proposta que é aquela coisa, quem fala demais é bom dia a cavalo, né? Todo dia alguma pegadinha para fazer a gente ter que vestir a sandália da humildade depois da eleição agressiva que a gente fez. Na sequência, passada essa fase que, digamos, os já estabelecidos quiseram descontar um pouquinho da raiva na gente,
Na sequência veio a necessidade da gente fazer articulações para aprovar reforma administrativa e reforma da Previdência, para a gente enxugar a máquina, para a gente diminuir o rombo que canaliza dinheiro de todo mundo em Minas Gerais, do mais rico ao mais pobre, mas especialmente dos mais pobres, para 300 mil servidores inativos. É um rombo de 20 bi por ano. Então, a gente precisava fazer essas reformas, o vice-líder de governo, então estava muito envolvido nas articulações. Aí foi a fase mais docinho de coco, assim, da legislatura inteira, que era paz e amor, era não, vamos sentar, vamos conversar, vamos... O que precisa da gente mudar nesse projeto, da gente atender para que fique confortável para você votar, e fomos atrás dos votos. Conseguimos fazer a reforma administrativa, que cortou pela metade o número de secretarias, enxugou 40 mil cargos na máquina, faz uma economia de 2 bi, e permite que a gente melhore o fluxo de pagamento para o Estado voltar a ter salário em dia, voltar a estar em dia com seus fornecedores e tudo mais. Reforma da Previdência, idem. Corremos atrás, aprovamos depois de 20 meses, com 52 votos. Pô, o Novo tinha entrado com 3 só na Assembleia. Fazer 52 votos em 20 meses foi uma coisa que deu muito orgulho. Mas na sequência a coisa azedou, porque entrou em rota de colisão um plano político pessoal do presidente da Assembleia, que chegou até a ser anunciado como o vice, né, do concorrente do Zema nas próximas eleições. Então, o cara que tem o controle da pauta na Assembleia, que é o presidente, ele estava interessado em ser o vice do adversário do Zema e passou a sabotar dia sim, outro também, o governo Zema. E aí só pauta bomba, só pauta para atrapalhar o governo. As coisas mais relevantes para Minas, todas paradas. Pô, Minas tem uma dívida com o governo federal que cresce 500 milhões de reais a cada mês, em média, né? Porque vai crescendo cada vez mais com o tempo, juros é assim, né? Mas em média aí, 500 milhões de reais a cada mês. A gente tem um projeto para solucionar o problema da dívida e ele está parado desde 2019, o cara não põe para votar. Mas, né, aproveita toda a oportunidade que tem para aumentar a despesa ou para apertar financeiramente o governo e coloca lá em votação. E aí eu precisei deixar de ser o docinho de coco para virar o cara que vai virar o soldado da trincheira. Né? Assim, de, pô, vamos defender as conquistas desse governo que está pondo a casa em ordem, vamos defender as conquistas desse governo que está voltando a pagar em dia, que está tendo até condição de dar reajuste para os servidores. E o episódio do reajuste foi isso. O governo propôs 10% de aumento para todos os servidores. Pô, era a inflação dos últimos 12 meses, é o que cabe no cofre, é o que tem jeito de fazer. Aí a Assembleia pega e fala, não, o governador não vai ficar com os louros de dar um aumento de 10% para todos os servidores, a gente precisa desgastar esse governador. E aí fala, vamos fazer um reajuste especial para a educação, para professores. Aí é 43%. Cara, que trabalhador brasileiro que saindo de uma pandemia vai ter 43% de aumento? Mas 43%. Não, e para policiais, 24%. Para médicos, 24%. Quanto que vai dar essa conta, Assembleia? Vai ter dinheiro para pagar? Não fizemos a conta. Mas tem dinheiro. Como é que a pessoa fala que tem dinheiro se não fez a conta? Então aí eu virei trincheira. Aí eu fui o cara que foi em todas as comissões falar que isso era um absurdo, que tinha que falar quanto que ia custar, que tinha que calcular, que tinha que saber de onde que ia sair o dinheiro, porque se não falasse de onde que ia sair, só tem um lugar que ele sempre sai, que é o bolso do cidadão, na forma de aumento de imposto, que a gente é contra aumentar imposto, especialmente para isso. E aí, pô, tome vaia lá no plenário, tome a chincade nas redes sociais, onda de hate, por aí vai. Então tem essas dificuldades, né? De, ao mesmo tempo que a gente consegue realizar muita coisa bacana sendo o governo, tá aí a liberação do Buser foi uma delas, quebrar o monopólio do Detran na vistoria veicular é outra, fazer um esforço de desburocratização que simplificou a vida de 701 atividades diferentes do nosso estado também é muito bacana, mas de vez em quando a gente tem que segurar o rojão do populismo. E aí eu queria até avançar um pouquinho nisso, né, que a população tem um foco muito grande na corrupção e tem que ter mesmo. Corrupção arrebenta o país, arrebenta. Mas no fim do dia, arrebenta tanto quanto, ou ainda mais, o populismo. Porque o maior escândalo de corrupção que você pegar não consegue dar o rombo que medidas populistas dão em muito pouco tempo. Eu calculei esse extra que a Assembleia queria dar de reajuste. Ia dar 9 bi por ano para Minas Gerais. 9 bilhões de reais a cada ano. Se você pega isso em 4 anos, você tem 36 bilhões de reais de rombo para o cidadão mineiro ter que pagar. Não tem escândalo de corrupção que vai desviar 36 bi.
Então isso, no fim das contas, está tudo dentro da lei, está tudo certinho, mas gera um rombo no bolso do cidadão que não tem representação na Assembleia, que não tem sindicato, que não tem lobby, que antes só é lembrado na hora de pagar a conta, que torna a vida insuportável, torna tudo muito caro. Então, virei a chavinha, né, de a gente precisa ser o docinho de coco aqui, ajudar o governo a se articular para ser a voz intransigente e sempre presente do cidadão, que não tem lobby, não tem sindicato e que antes só era lembrado na hora de pagar a conta. Esse virou meu dia a dia na Assembleia. É muito mais tentar barrar os ataques ao bolso do cidadão do que propriamente transformar Minas Gerais na Nova Zelândia, paraíso liberal, porque isso eu já concluí que a gente não vai conseguir agora. Deve ser uma insatisfação muito grande ter uma oposição que cria um discurso tão populista com um argumento tão fraco, né, que é, por exemplo, pegar uma classe e jogar um aumento lá em cima porque sabe que não tem como, e aí depois falar que o governador está contra a classe dos professores, o governador está contra a polícia militar, e aí você ter que fazer se desprender de uma energia enorme, sabendo que isso tudo é visando uma campanha eleitoral. Populismo, né? Mas sabe o que é bom? Que acho que o que o Zema tem mostrado é que você se posicionar contra esses absurdos dá mais voto do que tira. Porque a população que vai ser prejudicada por esses aumentos está começando a perceber que ela vai ser prejudicada. Porque o que a gente sempre viu na história da política do Brasil são pequenos grupos organizados que, por serem diretamente beneficiados por esse tipo de medida, acabam se mobilizando muito bem para ir pressionar os deputados, o governador, o que for. E quando os deputados vêm lá, a galeria cheia é o quê? 200 pessoas, enche a galeria, né? Essas 200 pessoas ficam lá fazendo barulho e tudo, e os caras aprovam a medida para beneficiar essas 200 pessoas, e os outros 22 milhões de mineiros é que vão pagar a conta. E ninguém nunca se contrapôs a isso. E o Zema agora está se contrapondo, e mesmo se contrapondo, ele continua indo bem nas pesquisas, popularidade lá em cima, ainda vencendo em primeiro turno em todos os cenários que foram medidos até agora aqui nas eleições em Minas Gerais, e a população reconhecendo, né, de que ele está fazendo um trabalho em prol da população e contra esses corporativistas. Porque os políticos tradicionais, eles acham que vão só perder voto se negando a abrir as pernas para esse populismo, né? E acho que o Zema está mostrando justamente o contrário. Responsabilidade é reconhecida pela população, dá voto. Então, os políticos que só se importam com voto, o Zema faz isso não é porque vai dar voto, ele faz isso porque é o certo a se fazer. Agora, o que ele está mostrando para os políticos que só querem voto é fazer o certo, também dá voto e é reconhecido pela população. Então, talvez aí a gente consiga, com esse exemplo que está sendo dado aqui em Minas Gerais, começar uma nova onda aí de políticos que veem que para conseguir o voto, eles precisam ser responsáveis também. E o tal do conseguir o voto é o objetivo de vida número 1, 2, 3 e 10 de 90% dos colegas que a gente tem na política. É impressionante Tudo é pensado como que voto, né? a decisão gira em torno do isso vai me dar voto, vai me tirar voto, eu vou ser reeleito ou não vou ser. Parece que a discussão disso vai ser bom para o povo, vai ser ruim para o povo, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. É a 15ª prioridade. O negócio vai dar voto, vai dar desgaste, é só isso, cara. É desesperador. Vez por outra tem um que chega e fala assim, pô, cara, você tem que escolher as brigas que você compra. Essa aí que você já sabe que vai perder, porque estava na cara que quando eu defendi que o projeto fosse os 10% proposto pelo Zema, eu ia perder aquela briga e a Assembleia ia aprovar o extra. Estava na cara que isso ia acontecer. Veio o colega me falar, pô, você tem que escolher as brigas que você compra, essa aqui você vai perder, você não vai conseguir, você só vai ter desgaste, só vai perder voto. Eu falei, cara, o dia que eu começar a pautar o que eu vou votar, sim ou não, com base em cálculo eleitoral, é melhor eu ir para casa que eu virei aquilo que eu entrei para combater. Né? A gente tem que, no fim das contas, fazer o que a gente acha o certo para a população, o que a gente acha que é o melhor para o Estado. E não aquilo que vai ajudar a gente a continuar lá. Se o objetivo for só esse, cara, só continuar lá, a gente estava distribuindo emenda igual a geral aí, né? Ao invés de fazer. Se não ia ser eleição, ia ser concurso, né? Fundo eleitoral para lá. Eu tô querendo levantar duas bolas aqui, aproveitar. Porque tudo que a gente falou aqui é um debate estadual, um debate nacional, né? Quer trazer um pouquinho mais para nossa região aqui.
Acho que a nossa região, e aproveitar a oportunidade de vocês estarem aqui, porque é duas esferas, né? A esfera estadual e a esfera nacional, e a gente tem duas grandes dores aqui na nossa região que envolvem essas duas esferas, que é o nosso hospital regional, que mais de 10 anos aí nunca fica pronto, e a BR-381 também, que é a rodovia da morte. Acho que não cabe aqui também ficar explicando muito. Mas eu queria entender, assim, dentro do que talvez não sejam as principais pautas de vocês no dia a dia, a gente vê que vocês têm outras prioridades, mas também é uma prioridade nossa essas duas pautas. Eu queria entender, porque a BR-381 é uma questão federal, a gente entende que o Estado talvez não consiga ter tanta gerência nela, e o hospital regional é uma pauta, como é que eles falam? Concorrente, né? Que é tanto o estadual quanto o federal. Então eu queria levantar essas bolas para ver o que vocês vivem, o que pode, o que não dá, para a gente poder também, o povo que está assistindo ao nosso público, ver essa perspectiva de vocês que estão lá dentro vivenciando isso. Vamos lá, o hospital, né? Ele vai sair do papel, ele vai ser concluído. Se não estou equivocado, a gente está com ele incluído no acordo da Vale. Preciso rememorar, eram 7 hospitais regionais, tem que rememorar se ele está aqui, mas eu tenho quase certeza que está. Então vai sair do papel. Poderia ter saído antes? Sim, mas o presidente da Assembleia, nessa vibe de sabotar o Zema, sentou em cima do acordo da Vale durante 4 longos meses, atrasou tudo, né? Então, hoje já poderia estar mais avançado esse processo. Em relação a 381, em que pese ser federal, o Estado pode sugerir algumas medidas para nova concessão, porque tentou fazer uma primeira concessão, ninguém se interessou, aí agora haverá uma segunda tentativa de concessão. O Estado pode sugerir medidas, e hoje mais cedo eu estive conversando com pessoas do empresariado da cidade, que me passaram demandas específicas do que seria interessante incluir como obra numa nova concessão, né, de alargamento de pista, de área de desaceleração para entroncamento ferroviário, né, rodoferroviário, medidas que eu achei, cara, coisa de quem planeja mesmo. É interessante a gente ver como que a turma aqui está com um planejamento já de futuro e desenvolvimento industrial da cidade e da região. E aí a gente pode levar isso lá para o secretário de infraestrutura passar para o governo federal. Mas o que a gente vê desses grandes projetos, no fim do dia, é que dependem muito mais do poder executivo do que propriamente do deputado. E a gente vê muito deputado querer surfar quando a coisa acontece, fala assim, eu concluí o hospital. Fala, amigo, você concluiu o hospital coisa nenhuma, o governador está fazendo isso, né? Ele fala assim, mas eu falei para ele que precisava concluir o hospital. Eu falei, putz, só você falou, tipo, não, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem internet, a gente tem a Secretaria de Saúde tem órgãos aqui na região, a gente tem toda uma gama de prefeitos, toda a população, mas pô, se não fosse aquele herói que foi lá e falou com o governador que precisava, a coisa não tinha saído do papel. Então, nesse caso, é bom calçar a sandália da humildade e saber, não, está no plano do governador, a coisa vai acontecer. A gente brinca aqui, claro que eu não vou falar qual é o cidadão, mas a gente brinca aqui com um deputado que a chuva cai e ele coloca uma faixa. A chuva foi ele que pediu pra cair. Pô, mas caiu uma aí que eu acho que ele não pôs faixa não, né, bicho? Que é isso, cara? Eu acho que em relação a essas questões de infraestrutura e novos equipamentos como o hospital regional e tudo, é sempre importante ter duas coisas que é o nosso padrão de atuação, que é o que permite que isso aconteça. O primeiro, saneamento das contas públicas. O Brasil hoje está entrando no 8º ano seguido de déficit das contas públicas, né? Onde a gente gasta mais do que arrecada, que o governo de Minas, né, pela primeira vez teve um superávit. Foi ano passado, foi o primeiro superávit que a gente teve. Ano passado, depois de bastante tempo, mas ainda muito insuficiente para poder, obviamente, quitar as dívidas antigas. Então, a primeira coisa para beneficiar conseguir investir em qualquer estrada, construir qualquer novo equipamento de saúde e tudo mais, é você ter dinheiro para isso, né? E você só vai ter dinheiro quando você arrecada mais do que você gasta. E para isso a gente bate na tecla todos os dias de reformas importantes, como reformas que vão reduzir o custo do Estado. 2 tipos de reforma, né? Uma você mexe no gasto, outra você mexe na receita. As reformas que mexem no gasto, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, privatizações, a reforma que mexe na receita são aquelas que geram produtividade para o país. Né? Reforma tributária, né? Reforma trabalhista, esses são todos os pontos que a gente defende, né? Para que essa balança, né, consiga ser equalizada. Enquanto a gente não mexer nas questões estruturais do Brasil, sempre vai ficar fazendo remendo.
né? E temos que lembrar, obviamente, aqui, para a população de Valadares, a 381 é a pior rodovia que existe. Agora, para o pessoal de Salinas, é a rodovia que liga Salinas a Montes Claros. Para o pessoal do Triângulo Mineiro, é a que está lá, esses dias está falando com o Falcão, prefeito de Patos de Minas, falando aqui essa rodovia da morte e tudo. Para BH é o anel rodoviário. O anel rodoviário, essa semana passada, matou mais 3 ou 4, né, em acidentes. 3 pessoas em acidente que teve lá no anel rodoviário. Então, infelizmente, essa situação não é exclusividade aqui. Claro que o caso da 381 é realmente inacreditável, né? Uma rodovia dessa está há tanto tempo no estado que ela está, mas infelizmente é generalizado em Minas e no Brasil má conservação ali de rodovias. Então, acho que tem um primeiro pacote de ações que a gente toma, que é dar condições para que o estado tenha capacidade de investir realmente em infraestrutura. E o segundo ponto que a gente briga bastante é fim de favorecimento político, né? Porque o que acaba acontecendo também, para mim, o governo tem lá X milhões, bilhões para investir em rodovias. Tem que ser feita uma análise de qual é hoje o tráfego nessa rodovia, qual é o índice de acidentes que tem aqui, né? Qual que é o custo da obra, e aí cada bilhão, 1 milhão que foi investido, o que isso vai significar, né, em mais segurança, em redução de acidentes, em minimização de mortes e por aí vai. E aí aquela que está em pior estado tem que ser a prioridade número 1, depois a segunda e por aí vai. O que acaba acontecendo hoje no Brasil, não só em rodovias, mas em tudo quanto é esfera, é o ganha mais quem grita mais, né? Vai lá um deputado que está na 52ª posição, faz tanta pressão e tudo, e faz negociata e tudo, que fura a fila e vai para o primeiro lugar, né? Enquanto aquela primeira rodovia, que é realmente a pior do Brasil, não tem ninguém para defender aquilo e vai ficando em segundo plano. Então a gente defende essa questão de priorização de critérios técnicos, né? Tinha um secretário antes lá no Ministério da Economia que estava trabalhando para fazer essa lista e tudo, só que infelizmente depois que o governo se entregou ao Centrão, essa lista de priorização de rodovias ficou ali relegada, né, para a gaveta do pessoal do Ministério da Economia, e começou a se fazer somente ali o atendimento de grupos prioritários da esfera ali, daqueles que têm poder em Brasília. Então a gente também busca trabalhar bastante para que existam critérios técnicos na destinação de recurso público, para não ficar essa história do ganha mais quem grita mais, né? Hoje a história do Brasil, infelizmente, é do farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente tem que garantir que, primeiro, não vai ser pouca farinha, vai aumentar a quantidade aí de farinha e para quem mais precisa e não para quem está mais próximo do poder. Acho que é interessante a gente falar agora do ano de 2022, né? Das perspectivas, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, um ano eleitoral, né? Quanto tempo a gente tem? Só porque eu queria fazer um breve atalho aqui, contar para vocês. Na verdade, vocês que... Eu estou preocupado agora de vocês. Contar para vocês aqui, então. Algo muito parecido com o que o Thiago descreveu, né, na alocação do recurso do Poder Executivo, né, do Grita Mais e tudo mais, a gente vê na tal das emendas parlamentares. Para o público que está acompanhando a gente, às vezes não está familiarizado, são pedacinhos do orçamento, do dinheiro público, do dinheiro de todo mundo, que cada deputado decide sozinho para onde que vai mandar. Não tem que discutir com mais ninguém, não tem que convencer o colega da prioridade. Ele vai dar a canetada como se fosse o dono do dinheiro, e um dinheiro que é público. Né? Não, um dinheiro que é público, né? E o que a gente já reparou ao longo do tempo, né? Que muito parecido com essa política do ganha mais quem grita mais, que o Poder Executivo tenta barganhar votos dentro do parlamento, né? Barganhar apoio, né, dentro do parlamento, utilizando a alocação do recurso público, a gente vê isso com a emenda parlamentar. O deputado vai escolher mandar para onde ele teve voto, para onde o prefeito é amigo, para a instituição que promete que vai fazer campanha para ele. A gente vê os colegas, no fim das contas, fazendo campanha eleitoral 4 anos com dinheiro público e pior, quase que compra de voto 4 anos com dinheiro público, mandando recurso com um critério que não é o que vai melhorar mais a vida da população, mas o critério de o que vai ajudar mais ele a ficar lá, a se reeleger. Pô, o critério para colocar recurso público agora é o interesse pessoal do político na reeleição, isso é muito errado. E aí a gente decidiu fazer diferente, Thiago e eu. A gente falou, cara, isso devia acabar. Não sendo possível acabar, a gente precisa mudar e mostrar que é possível fazer diferente.
Ao invés da gente ficar fazendo barganha eleitoral com esse recurso, ao invés de depois ficar falando lá para a cidade, o deputado fulano apoia a cidade, ele mandou X milhões em recursos para cá. E ao mesmo Coloca tempo, uns outdoors na cidade, não sei se você já viu. e ao mesmo tempo o cara tá votando tudo que arrebenta as contas públicas e que vai fazer com que fique cada vez menos farinha para cada vez mais pirão necessário aí, né? Só um parênteses, o cara bota um outdoor na cidade, mandei 20 milhões para Valadares. Aí vota a favor de um aumento que coloca 9 bi por ano nas contas da população mineira. É isso. Né? Ou seja, tá lá votando para arrebentar as contas públicas, mas é aliado, né? A gente vê isso em todas as regiões do estado que a gente passa. E a população ainda pergunta, mas o que você vai fazer pela nossa cidade? Significando, quanto dinheiro você vai mandar para cá? Eu falo, cara, eu tô combatendo o populismo, vai sobrar mais dinheiro para tudo, né? Mas parece que a turma quer saber quanto de dinheiro vai mandar para lá. E a gente faz diferente, a gente abre um edital público de projetos que qualquer prefeitura, organização social, escolas, hospitais podem concorrer. Eles enviam o projeto falando que problema que eles querem resolver nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico. Quanto vai custar? Qual que é a técnica para a gente saber se a ideia é boa? E quantas pessoas vão ter a vida melhorada com isso? Esses projetos são avaliados depois por especialistas de cada uma dessas 4 áreas, que vão olhar a viabilidade, vão olhar o custo-benefício, vão olhar a necessidade, os indicadores sociais da região, vão fazer entrevista e sabatina com os proponentes dos projetos para ver se a turma entende mesmo do negócio, se você não fez um copia e cola do Google. E vão fazer um ranking para a gente, de qual que é o melhor projeto, qual que vai ter mais impacto na vida das pessoas, onde que precisa mais. E a gente segue esse ranking. Tanto faz se teve voto ou não teve voto na cidade. Não vamos depois lá cobrar apoio. A única coisa que a gente cobra de quem recebe é transparência na gestão. Tem que fazer prestação de conta. E com isso, cara, a gente vê que é possível distribuir o dinheiro público com base no interesse público e não no interesse eleitoral do político, sabe? E quando a gente fala que o interesse da maioria dos colegas, eu falei 90% é só a própria reeleição, isso fica mais gritante nessa distribuição de emenda. E eu acho que esse é o maior círculo vicioso que a gente tem da política hoje. O deputado manda dinheiro para o prefeito porque o prefeito vai apoiar o deputado. Aí o prefeito, no fim das contas, garante a própria reeleição porque recebeu aquele recurso e fez alguma benesse. Aí ele continua apoiando o deputado, continua mandando dinheiro para ele. E os problemas estruturais, as principais questões do Estado nunca se resolvem. Fica só esse ciclo de um ajuda o outro e o povo pagando a conta e se lascando no final. E a conta vai ficar mais cara. Cada vez mais cara. Então, quem chora mais, quem grita mais, ganha mais quando é o Poder Executivo tentando quase que barganhar os votos ali do Legislativo. E a mesma coisa a gente vê com o prefeito e o deputado. O recurso público vai para quem promete apoio e não para onde precisa. E eu tenho um orgulho gigantesco a gente ter rompido esse ciclo, né? E com algum sucesso. A gente está bem nesse. Exato. A gente tivemos essa visita nossa aqui em Valadares, a gente foi lá na Univale, né, que inaugurou um ambulatório novo esse ano, né? E, aliás, era para ter sido antes da pandemia e tudo, mas começou a funcionar por causa da pandemia esse ano só. E lá eles foram contemplados como uma das nossas emendas. A gente nunca tinha ido na Univale, não conhecíamos os professores, a reitora e tudo mais, mas eles inscreveram um projeto, né? Eu tive relativamente poucos votos aqui em Valadares, tive 480, da Cunha nem sei quantos teve, eu tive 71.901 votos, desses 480 foram aqui em Valadares, então não era a cidade que eu mais tive voto e coisa assim. E eles inscreveram, né, a professora Mônica lá, coordenadora do ambulatório, e a nossa equipe técnica, os nossos especialistas voluntários identificaram que o equipamento que eles pediram era realmente uma necessidade da região, que fazia sentido fazer a destinação do recurso para lá, né? E a primeira vez que nós tivemos contato com o ambulatório, a equipe e tudo, foi ontem, quando a gente foi visitar, para eles poderem nos mostrar e transmitir ali, né, a segurança que a gente gostaria de ter de que o recurso vai ser bem empregado. E isso acontece direto, assim, a gente foi Salinas mês passado, apareceu lá a secretária de Educação de Itaiobeiras, que a gente também não conhecia, para nos agradecer que a gente mandou um recurso lá para ampliar uma creche. Isso aconteceu em Uberlândia, quando a gente esteve lá, a reitora do IFTM, Instituto Federal Triângulo Mineiro, que foi lá para nos agradecer de um recurso que tinha ido para lá. E gente que a gente não conhecia antes,
né, que, assim, isso são 3, 4 casos de... Quantos projetos a gente aprovou agora? Mais de 100. A gente já tem nas 3 edições, agora a gente finalizando a 4ª, já foram próximo a 200 projetos aprovados. 200 projetos. A gente recebeu quase 10 mil projetos de quase 700 municípios de Minas, de todas as regiões, né? E desses, cerca aí, um pouco menos de 200 foram aprovados e que estão nos trâmites, alguns já receberam recurso, outros nos trâmites burocráticos para isso, mas onde a gente não tem nenhum interesse político naquilo, simplesmente a questão de fazer a destinação do recurso para onde mais precisa, né? E felizmente tem outros deputados hoje, tanto do Novo quanto de outros partidos, que estão replicando esse modelo. Nosso intuito é que quanto mais usarem, melhor. Aproveitar falando desse assunto, né? Acho que é importante também. Eu sei que está no último ano de mandato de vocês, mas também às vezes já explica como que funciona. Quem estiver assistindo, que tiver interesse no ano que vem, ou se tiver tempo ainda hábil para alguém concorrer, tiver algum projeto, acho que vale a pena dar uma pincelada. Como é que faz para participar, apresentar esse projeto? Para onde que manda? Como é que Vamos funciona? lá. Para esse ano a inscrição já está encerrada, a gente já está entrando na última etapa da seleção. Para o ano que vem, a gente depende da gente continuar tendo cargos de deputado federal e estadual. Mas a gente acredita que a ideia vai colar e mais gente vai fazer, ainda que não seja a gente. Mas vamos lá. É pelo site libertaminas.com.br. Né? Até para quem está envolvido na política, tem interesse em adotar a ideia também, lá tem edital, dá para assim, copiar à vontade, para fazer parecido, a gente não tem problema com isso não. Mas é libertaminas.com.br, ali tem todas as informações do edital, tem quem já foi contemplado no passado, tem os números gerais do projeto e do programa. Tem outras iniciativas que a gente tem em conjunto também, como o voluntariado, que são os embaixadores Liberta Minas, prefeitos e vereadores parceiros, e algumas iniciativas que a gente tem específicas de desburocratização estão alocadas lá também. Mas é um site bom de acompanhar, porque é por ali que a gente divulga o edital quando ele sai, e também o edital para o voluntariado, porque o voluntário não é só chegar, eu quero ser. A gente faz seleção, faz um filtro, faz treinamento, que é para ajudar a pessoa a ter uma participação política local mais ativa, mais eficiente, e a gente já observa isso acontecendo na prática. São 109 voluntários em 69 cidades diferentes, e ao longo dos anos que já passaram pelo programa, mais de 200 pessoas, e tudo gente boa, viu? Tem aqui na cidade. Vários aqui de Valadares. Né? Aqui, vamos falar da perspectiva 2022 ou como é que tá o horário? Vamos lá. Vamos lá. Então, Bora. Puxa a pergunta que você podia falar aquela hora. Não, é uma pergunta mais geral, assim, eu quero saber de vocês o que vocês esperam em 2022, né, a nível nacional, a nível estadual, das eleições, esse cenário tão polarizado que a gente está vivendo hoje, e até no estado também, né, que não estava antes, mas agora já começou a ficar. Falar até papagaio fala. E aí eu quero saber de vocês aí. Vamos começar falando um pouquinho do que eu vejo das eleições para a presidência, né? É engraçado, mas a gente tem muita semelhança com o que está acontecendo esse ano na eleição para a presidência do que aconteceu aqui em Minas na eleição de governador em 2018. Acabou com o café de você aqui, ó. Daqui a pouco ele abre a cerveja para compensar. Mal, hein? Tem gelado ali, se quiser. Mas o que a gente teve em 2018 aqui em Minas? A gente tinha o então governador, o Pimentel do PT, mal avaliado, né? Mas com uma base firme lá junto com ele, concorrendo contra o ex-governador, Anastasia, que na época estava no PSDB, que muito mais, eu acho, pelo PSDB e pela questão toda do Aécio e tal, também era altamente rejeitado por boa parte da população. E até o início da campanha, você tinha alguns candidatos da terceira via mineira, né? O Rodrigo Pacheco, que no início do ano era candidato ao governo, o Márcio Lacerda, que até início de agosto de 2018 era candidato ao governo e tal. Então, alguns nomes surgindo para combater essa polarização PT-PSDB aqui em Minas, a polarização então governador contra ex-governador. E o que aconteceu é que os nomes da terceira via em Minas foram ficando pelo caminho. O Rodrigo Pacheco saiu para concorrer ao Senado, o Márcio Lacerda tomou um puxado de tapete do partido dele, e a gente começou a eleição em 2018 com a população acreditando que ia ter que votar em um dos dois que eram altamente rejeitados, mas que eles topavam votar porque não queriam o outro.
Esse é um cenário muito parecido com o que está acontecendo no Brasil esse ano. A gente tem o atual presidente altamente rejeitado, concorrendo contra, a princípio, o principal candidato, um ex-presidente também altamente rejeitado, candidatos de terceira via ficando pelo caminho, Moro, Mandetta, Eduardo Leite, Dória, né? Todos esses aí foram ficando pelo caminho e estão começando uma eleição onde as pessoas acham que só tem essas duas opções, muitos dizendo que vão votar no Bolsonaro porque não querem o Lula, mas assim, você tem aqueles que são bolsonaristas convictos? Tem, mas você tem muito mais falando, putz, não queria ter que votar nesse cara, mas para não ter o Lula eu topo votar no Bolsonaro, e vice-versa para o Lula, putz, não queria votar no Lula, mas para não ter o Bolsonaro eu topo votar no Lula. Então tem esse mesmo sentimento que tinha em Minas, de que as pessoas estão desesperadas por uma outra opção, mas ainda não conhecem essa opção. Quando que foram conhecer Romeu Zema em 2018? Há 5 dias da eleição, quando pela primeira vez ele participou de um debate, que foi o debate da Globo, que aí tinha os dois principais candidatos lá. Aliás, acho que o Pimentel não foi, né? No debate, foi todos os outros, né? O Pimentel não foi. E o pessoal viu o Zema e falou, tem essa opção aqui que eu não sabia. E aí todo mundo que estava votando no Pimentel porque não queria o PSDB e que estava votando no PSDB porque não queria mais o Pimentel, migrou para o Zema, né? Quase todo mundo, né? Até no segundo turno a Anastasia teve menos voto do que no primeiro, porque esse processo de mudança do voto ainda continuou acontecendo, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso esse ano de novo, né? O novo tem um pré-candidato que é o Felipe Dávila, né? Que, cara, quando você olha o currículo, quando você olha o nível de conhecimento, quando você olha a postura e tudo, é sem dúvida nenhuma o melhor pré-candidato. As propostas também, né? Ele está discutindo proposta, é o único que eu vejo discutindo proposta. Exato. E eu acredito que tem espaço, né, para que aconteça no Brasil o que aconteceu em Minas Gerais em 2018. Obviamente, você fazer uma mudança dessa em nível nacional não é a mesma coisa do que num nível estadual, mas poxa, a gente não é um estado pequeno, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Mas por outro lado a gente vai ter 45 dias e não 5, porque agora o novo, ao contrário do que aconteceu em 2018, vai participar dos debates e da campanha desde o início, porque o que determina se você vai ter participação ou não é o número de deputados que você tem. E hoje a gente já tem deputados suficientes para estar em todos os debates, né? Então, nós estamos trabalhando para oferecer à população essa alternativa e tenho certeza que aqueles que se derem ao trabalho de conhecer uma outra alternativa tendem aí a apoiar essa ideia nova nossa. E essa participação mineira na eleição é muito importante, né? Porque Exato. Nenhum presidente foi eleito perdendo aqui, né? Exatamente. Então exatamente. Aqui é um papel fundamental de Minas nesse processo todo. A balança aí do Brasil, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Isso no cenário da corrida para o Executivo. E na questão do Legislativo, aí acho que já tem um cenário muito mais favorável, né? Como eu falei, hoje nós somos 8 deputados federais, 2 aqui de Minas, né? E a gente, a meu ver, consegue um cenário realista dobrar essa bancada, né? Eu não sou candidato à reeleição, né? Estou agora abrindo espaço, o Guilherme da Cunha vai vir para a federal. Temos outros excelentes candidatos na chapa do Novo aqui em Minas e no Brasil todo também, né? Então, aqui em Minas, acho que seguramente a gente consegue fazer uns 4 ou 5 deputados federais, com toda a força que o partido tem mostrado, a seriedade do nosso trabalho, a força do nosso governador, né? Em outros estados, esse cenário está se replicando também. Então, a gente acho que vai chegar muito mais forte do que a gente estava nas eleições de 2018 para as eleições legislativas e vai conseguir fazer com que aquele time pequeno nosso atual, né, consiga aí estar mais numeroso na próxima legislatura e consiga incomodar mais a turma de sempre por lá. E aqui no estado eu prevejo aí a gente tendo Romeu Zema reeleito no primeiro turno. Ele está com uma popularidade já em alta e algumas boas realizações ainda da gestão dele na cara do gol para acontecer. Então, o programa talvez mais visível de obras nas nossas rodovias que estão realmente precisando de manutenção, ele já está em execução, e está em execução porque ele conseguiu pôr a casa em ordem e sobrou dinheiro, que o Thiago falou o tempo inteiro aqui, fazer obra de infraestrutura, rodovia, hospital, você precisa ter dinheiro no caixa. Ele passou basicamente 3 anos pagando dívida deixada pelo governo anterior,
colocando a casa de horta, colocando o salário em dia, colocando pagamento de fornecedores em dia. O fornecedor é muito esquecido nessa história, né? Mas fornecedor de medicamento estava sem receber, estava faltando medicamento em hospital, em posto de saúde, nas farmácias populares, porque não estava pagando. Ele colocou tudo isso em dia, o serviço público está rodando bem. E a gente avalia que, mais do que propriamente a relação com o funcionalismo público na forma do salário e tudo mais, o cara atraiu mais de 230 bilhões de reais em investimento para Minas Gerais. Esse investimento vira emprego, esse investimento vira renda, vira desenvolvimento e melhora a vida das pessoas. Então, a gente tem a confiança que isso tudo vai se refletir na urna e Romeu vai ser reeleito no primeiro turno. E eu acho que vai ajudar a turbinar um aumento da bancada mineira, da bancada do Novo na Assembleia Mineira, que já seria de crescimento natural, simplesmente pela força dos números. A gente conseguiu eleger 3 deputados estaduais em 2018, concorrendo com só 23 candidatos de mais de 100 possíveis. Eram possíveis lançar, 110 candidatos, se eu não estou equivocado, 112. O Novo lançou 23, então era menos gente para juntar voto, né? E elegeu 3. Agora a gente vai ter uma chapa muito possivelmente com 78 candidatos, assim como todos os demais partidos. A gente não vai estar jogando, participando dessa corrida com um time menor que o dos outros. E eu acredito que a gente consiga fazer ali 6 deputados estaduais e já gerar uma base de apoio de partida para o nosso governador, com muito mais poder de ação. Mais até do que o simples número, o número mágico na Assembleia são 5. Abaixo de 5 deputados, você não forma uma bancada, você tem que se aliar a outros partidos dentro de um bloco para poder ter espaço nas comissões, poder requerer destaques em plenário e tudo mais. Com 5, você já é uma bancada autônoma e como bancada pode tomar essas decisões com muito mais liberdade. E como eu senti falta nessa última semana do poder de destacar a votação. Destacar é falar assim, esse projeto inteiro vai ser votado, mas esse artigo aqui eu quero que seja votado separadamente, porque muitas vezes acontece. Aliás, o tempo inteiro acontece. O pessoal coloca uma pegadinha dentro do projeto, quando ele já está na cara do gol, na véspera da votação, meio para você ter que engolir o remédio no meio da comida, ou o veneno no meio da comida. Aconteceu essa semana num projeto que tratava de cartórios, um projeto do Tribunal de Justiça, um bom projeto. Na cara do gol, na semana da votação, colocaram lá uma autorização para que juízes e desembargadores possam aumentar o próprio salário. Foi votado junto com todo o projeto. Batalhei pra caramba. Falei assim, enquanto isso estiver dentro do projeto, eu vou batalhar para que ele seja derrubado. O projeto inteiro. Ainda que o projeto seja bom, mas o projeto inteiro. Só que quando você luta contra o projeto inteiro, quem quer as outras partes dele, fala assim, não, essa outra parte aqui é importante, a gente precisa aprovar. Eu falo, mas e essa autorização imoral para que o cara possa aumentar o próprio salário? Vai ser o ônus que a gente vai ter que pagar para poder ter essa outra parte que é boa. Se o Novo tivesse 5 deputados, a gente ia ser uma bancada, eu falo assim, tudo bem, o artigo 10 aqui a gente vai votar separado. Vamos votar o resto que é bom, isso aqui a gente vota separado. Eu tenho certeza que a gente ia ter muito mais chance de barrar esse absurdo se tivesse essa liberdade. Outros partidos poderiam ter feito esse destaque? Podiam. Mas eu não vejo nos outros a mesma disposição de lutar contra privilégio, especialmente enfrentar os poderosos, no caso o próprio Poder Judiciário, que a gente tem. Exige uma certa coragem para fazer isso, exige a ausência de rabo preso fazer isso, e eu não consigo ver a mesma coragem, o mesmo desprendimento vindo dos outros partidos. Se a gente fizer mais de 5, eu tenho confiança que vai fazer, a gente já entra na Assembleia em 2023 com esse poder, né? Não vou estar lá para ver, não vou ser candidato à reeleição, como o Thiago antecipou aqui, eu sou pré-candidato a deputado federal, a ideia é dar sequência no trabalho dele lá em Brasília. E também, uma coisa que eu constatei na Assembleia nesse tempo, é que as coisas que o Estado pode fazer são muito limitadas. As reformas que o Brasil mais precisa são em Brasília. É lá que a reforma tributária, e é o que vai tornar o Brasil capaz de se desenvolver muito mais rapidamente. É lá que está a reforma administrativa para a gente dar eficiência no serviço público e combater privilégio de vez. É lá que está a reforma política para a gente acabar com esse toma lá da cá tóxico, especialmente na maneira como os partidos montam chapas, na maneira como o eleito se relaciona com o eleitor. Então, tudo isso a gente tem que fazer lá em Brasília. E aí caiu ali a ficha de que, se por um lado entrar para a política foi a ideia de parar de enxugar gelo e consertar os problemas de dentro, aqui a gente está só enxugando o gelo enquanto Brasília estiver
com regras que não são nada positivas. Alguém tem que dar sequência no trabalho dele lá, porque melhor deputado do Brasil, e ele foi por 3 vezes melhor deputado do Brasil no ranking dos políticos, vai fazer falta no nosso Congresso. Bom demais. Vamos caminhar para o nosso Recado final, né? Primeiramente, a gente agradece. Você quer falar Pode falar. Primeiramente, a gente agradece a presença de vocês aqui, por ter desprendido o tempo da agenda de vocês para falar com o nosso público, falar para o Leste Mineiro principalmente. E a gente deixa aberto aí para vocês darem um recado final aí para os mineiros que estão assistindo. Deixa rede social, como é que onde acha que vocês, como é que acompanha. Fala o show de vocês agora aqui com o nosso público. Vamos lá, então, para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela audiência, obrigado Teixeira e Moura, que eu tinha que chamar ele. Não, tinha que chamar ele de Moura? Por favor. Era assim? Por favor, obrigado. Pronto, tá Achei que você feito, tinha ó, até esquecido. caixinha tá marcada. Obrigado, Teixeira, obrigado, Coro, obrigado também para todo o time, equipe técnica que está aqui atrás, pelo convite. É um prazer poder participar desse bate-papo bom, inteligente. E para quem quiser dar sequência, acompanhar o trabalho, encher a gente de crítica, sugestão, de informação sobre a região, peço que acompanhe na rede social, no Instagram, no Facebook, @guilhermedacunha.novo. Quem quiser acompanhar um pouco mais de perto o trabalho, guilhermedacunha.com.br, lá tem um relatório de mandato bacana, dá para baixar, dá para mandar para todos os amigos, fica a dica. E para quem quiser acompanhar o trabalho conjunto que a gente faz, Thiago e eu, libertaminas.com.br. É link pra caramba, né? Mas a dica vai no guilhermedacunha.com.br, que fica fácil. Trabalho pro Pedrão que vai deixar tudo na descrição. Facilita a vida. Pedrão é meu herói. Facilita a vida da galera. E aposto que ele vai fazer isso só porque eu chamei ele de Moura aqui. Tá todo mundo feliz e satisfeito aqui, né? Desgrama. Bom, pessoal, só agradecer aqui também, Teixeira, Coura. Eu fiquei com crédito pelo convite. Sempre muito bom estar aqui novamente em Valadares, podendo conhecer aqui o trabalho de vocês também, participar do podcast. Quem quiser seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Thiago Mitrô, Thiago CH. Mitrô escreve do jeito que o Pedrão vai colocar aqui em algum lugar para vocês. Todo mundo no título aqui. E, enfim, fiquem à vontade para mandar sugestões, comentários, dicas aí, o que vocês quiserem a respeito do nosso trabalho lá em Brasília. Sempre um prazer aí interagir com a turma que nos segue nas redes sociais. É isso. Muito bom. A gente ficou muito feliz, né? Por Muito vocês feliz terem pela vindo. presença, mais uma vez. E vamos pro E final? muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, por favor, deixe o seu comentário. Faz tudo que a gente sempre pede, por favor. Né? Se inscreve, assina. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário. Bate uma palma aí no comentário, pelo menos, para dar uma engajada. E é isso. Esse foi mais um Bitcast produzido pela P9 Marketing. Um Até a abraço. próxima.